Será que estudar com música presta? Será que estudar com música é uma das piores coisas que você pode fazer? Será que estudar com música vai te ajudar com a atenção? Ou será que estudar com música é simplesmente uma historinha que te contaram e que não funciona para absolutamente nada? A resposta pode ser bem mais complexa, pode ser que a música te ajude bastante, pode ser que a música te atrapalhe totalmente. Mas para você saber, existem algumas diretrizes. Se você quer saber se estudar com música vai te ajudar ou se vai te atrapalhar, fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir se você deve ou não deve estudar com música e com qual tipo de música você deve escolher. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como que se aprende mais e melhor, como que se otimiza seu tempo estudando, me segue nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que a ciência da aprendizagem tem para te ensinar como se deve estudar. A primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as bases que trabalham a lógica se a música vai te ajudar ou se vai te atrapalhar na hora de você estudar. E a primeira delas, e talvez a mais óbvia, seja a atenção. Esse vídeo não é sobre atenção. Se você quer saber um pouco mais sobre atenção, pega esse vídeo daqui, eu vou deixar o link na descrição para você entender um pouco melhor como que funciona a atenção. Mas, em vias gerais, a atenção, ela funciona em cima de 3 redes. Uma rede de alerta, que é a tua rede de energia, uma rede orientadora, que é para onde você vai apontar a tua atenção, e uma rede executiva, que vai conseguir fazer a manutenção da tua atenção em cima daquele ponto que você está tentando dar orientação para cima dele. E o grande ponto é de que muitas vezes a tua orientação, ela pode ser negligenciada por conta de um conflito de interesses que o seu ambiente te mostra. De repente, você está num lugar que está com muito barulho. De repente, você está com um lugar que está em muito movimento. E essas situações, elas podem ser complexas, porque os estímulos ambientais, eles não vêm apenas pelos estímulos visuais, mas muitas vezes eles vêm sonoro. Então, se você estiver num lugar que tá, fazendo muito barulho para você, muitas vezes você perde a atenção do foco que você deveria, você vira a atenção para o ponto onde está vindo aquele barulho, e isso pode ser relativamente complexo. Então, a primeira coisa que você pode ter certeza sobre isso, a música, ou então a utilização de aparelhos auditivos, ele pode ser algo benéfico se você está em um ambiente onde você precisa controlar os ruídos. Porque como é uma situação onde você tem outros barulhos e isso é inevitável, então talvez o que você possa fazer é escolher o melhor barulho para a tua atenção ser modulada a teu favor. Agora, a verdade é que se você já estiver num ambiente silencioso, talvez a música não seja o melhor caminho para você conseguir manter a sua atenção. Vão existir pessoas que vão virar para você e falar que talvez a música consiga te manter mais concentrado, mas isso talvez não seja exatamente o melhor caminho. O que geralmente a gente dá como diretrizes em cima da atenção é de que se você está num ambiente que tem barulho, utilize a música a seu favor para isolar esse barulho. Agora, se você não tem barulho, se você já está num ambiente silencioso, talvez a música não seja o melhor caminho. A segunda coisa que você tem que saber sobre o seu estado de estudo é que seu cérebro, ele funciona em níveis de frequências diferentes. Existem níveis que são níveis mais agitados da sua mente, que são os estágios beta e alfa, onde você está em níveis de atenção mais alto, e existem estágios mais baixos, como por exemplo é o caso do estágio delta. E dentro desses estágios, a gente precisa entender que a sua atenção está mais plenamente bem atribuída em estágios medianos, que seriam os estágios alfas. Não tanto no nível de agitação tão grande, quanto nem tanto um nível de agitação tão baixo. Por que isso é extremamente importante e isso é extremamente relevante? Porque hoje a gente sabe que as músicas, elas têm a capacidade de ajustar o seu nível de frequência de pensamento. Músicas que trabalham com níveis de frequências muito altos tendem a gerar um nível de agitação muito alto. E ao mesmo tempo, músicas que têm um nível de agitação muito baixo, com frequências muito baixas, tende a trazer um certo nível de sonolência para vocês. Isso é bem óbvio, porque dependendo de qual for o tipo de música que você escuta, você sabe que a música consegue te levantar ou consegue te dar uma tranquilizada. Tem gente que inclusive dorme com música, dependendo de qual for o tipo de música. Então é extremamente importante que você entenda sobre esse nível de frequências sonoras. Existem algumas músicas que são mais relevantes para isso, que são músicas que conseguem manter o estágio da frequência um pouco mais constante. Só que essa constância, ela não pode ser somente no nível da frequência. Ela também tem que ser em níveis que não façam com que você perca a sua atenção porque alguma coisa muito importante mudou na música. Então, por exemplo, se você tem músicas que de repente já coloca uma batida ou coloca um instrumento diferente do que você estava acostumado, isso pode ser complexo em relação à música, porque ela vai trazer a tua atenção para aquilo que mudou. Ou então, músicas que vão ter letras e essas letras vão fazer com que a pessoa que esteja cantando te traga estímulos diferentes e mesmo que sejam em línguas que você não conhece, também podem ser relativamente complexos. Então, quando a gente fala sobre músicas, as músicas elas geralmente têm que ter uma frequência relativamente constante, num nível mediano de frequência, além do que elas precisam também não ter letras e elas têm que evitar batidas que evitem, a alteração do nível de frequência sonora muito
muito grande, para que você consiga entrar num estágio onde o importante não seja a música, mas o importante seja aquele estímulo que você está utilizando ali na frente e use a música como simplesmente uma concentração, uma parte onde você chega num certo momento onde você consiga ignorar aquela música que está acontecendo. A partir desse momento, aí sim, você vai utilizar a música ao teu favor. A terceira coisa que você tem que saber sobre se você deve ou se não deve estudar com música é sobre o que a gente chama de níveis hierárquicos do pensamento. Talvez o jeito mais fácil de te ensinar sobre como funcionam os níveis hierárquicos do pensamento seja te ensinando sobre um processo que a gente dá o nome de taxonomia de Bloom. Bloom, que foi um pesquisador sobre educação, conseguiu gerar para que os processos avaliativos eles fossem relativamente padronizados no mundo, só que ele trabalha exatamente como que funcionam os níveis do pensamento. Então você tem 6 níveis hierárquicos do pensamento, onde você tem um nível mais baixo, que seria simplesmente o nível do lembrar, você tem o nível do entender, do aplicar, do analisar, do comparar, e você tem um último nível, que é o nível do criar. E esses níveis, eles são níveis que mostram pra gente como que funciona basicamente a estrutura do teu pensamento, onde níveis mais altos, eles necessitam mais de faculdades mais aguçadas do seu pensamento, que são basicamente a parte de criatividade e de raciocínio, enquanto os níveis mais baixos, eles utilizam simplesmente um resgate da memória de uma forma mais simples. Então você pega, por exemplo, o lembrar é basicamente só memória, enquanto o criar, que é o nível mais alto, ele exige criatividade. Quando você está trabalhando níveis mais baixos do hierárquico do pensamento, você está sendo mais modulado por estímulos externos do que estímulos internos. E se você está sendo modulado por estímulos externos do que internos, o ideal é que você consiga focar mais dentro dos estímulos externos que vão fazer com que você lembre daquilo. E provavelmente a música não é exatamente aquilo que você quer lembrar. O que você quer lembrar é aquela informação específica. Então, nesses níveis, nesses estágios que são estágios mais básicos, talvez a música não seja um processo tão inteligente. Mas em compensação, quando você está em níveis mais altos, como por exemplo níveis hierárquicos do criar ou níveis hierárquicos do comparar, você já está numa situação onde o seu processo de raciocínio, o seu processo de criatividade é a coisa mais importante naquele momento. E por isso, você está mais focado num processo interno do pensamento, num nível hierárquico mais interno do que externo. Nesses níveis, como o foco não está tanto no externo e o foco está mais no interno, em processos criativos não existe tanto problema da gente utilizar a música. Talvez a música seja até um processo relativamente relaxante e um processo que consiga fazer com que você consiga acessar outras áreas do seu cérebro com mais facilidade. Então, em processos criativos, talvez faça sentido você trabalhar com música. Agora, em compensação, em processos onde você tem que ser bem metódico, você tem que consumir um conteúdo, você tem que grifar, você tem que resolver exercícios, você está mais nos níveis mais básicos do nível do pensamento, como por exemplo é o caso do entender, do aplicar, do analisar. Nesses níveis, talvez a música ela não seja tão vantajosa para ti. Então é extremamente importante também que você conheça sobre isso. Qual é o nível do pensamento que você está trabalhando? São mais altos? Então talvez a música ela possa te dar um suporte positivo nisso. Está em níveis mais baixos? Você está consumindo conteúdo externo? Então talvez a música não seja exatamente uma coisa ideal para você conseguir trabalhar. E a última coisa que você precisa saber para entender se a música te ajuda ou não te ajuda é uma teoria que a gente dá o nome de Cognitive Load Theory, ou basicamente teoria da capacidade mental, que diz o seguinte: o seu cérebro só suporta até uma certa quantidade de informações e uma certa capacidade de visualização mental. Significa que se você começar a colocar coisa demais que você não está conseguindo entender, o seu cérebro começa a chegar num momento onde começa a não querer trabalhar só em cima de tudo aquilo que ele está trabalhando, ou em tudo aquilo que ele está entendendo. Que o seu cérebro faça com que você não queira saber mais sobre aquilo, ou não busque por aquela informação pelo fato de não estar fazendo sentido para ti. Então ele basicamente funciona assim. Esse Cognitive Load Theory, ele funciona como uma curva, onde essa curva, inicialmente ela começa baixa, ela vai subindo a partir do momento onde você vai colocando mais coisas, mais informações em cima daquilo que você está querendo aprender. Só que ela tem um limiar máximo. Quando ela chega nesse limiar máximo, ele cai, porque ele vai te proteger daquele excesso de carga mental. E esse excesso de carga mental faz com que então você comece a cair sobre o seu nível de compreensão. Qual que é o ideal? O ideal é que você fique com a tua capacidade mental o mais alto possível, de tal forma com que não exceda esse limite. Se exceder esse limite, você chega em uma sobrecarga mental e o seu cérebro começa a não querer mais absorver essas informações. Então talvez nesse momento faça sentido você colocar a música. E por quê? Porque a música ela vai fazer com que você consiga isolar essa tua carga mental e você consiga fazer com que essa carga mental baixe. E ela baixando, ela não chega perto exatamente desse limite, que é um limite extremamente perigoso. É um limite onde você sobrecarrega o teu cérebro e o seu cérebro ele não consegue mais trabalhar de uma forma tão precisa e tão firme, tão forte. Mas ao mesmo tempo, se você estiver num nível muito baixo de carga mental, talvez seja uma coisa relativamente interessante você colocar a música para te dar um certo nível de agitação, para você fazer com que essa carga mental ela aumente um pouquinho. Então você pode, dentro da teoria da carga mental, utilizar a música a seu favor, ou para
para isolar situações muito barulhentas, e é assim que você isolar situações muito barulhentas, você consiga fazer com que a parte da carga mental ela seja um pouco mais adequada, ou situações que estão mais para um sentido enfadonho e você consiga fazer com que essa carga mental seja um pouquinho mais ajustada para cima. Agora, em compensação, se você já está no nível adequado, e quando eu falo no nível adequado, você já está no nível onde você já está processando e está conseguindo entender aquilo que o teu professor está te falando, ou aquilo que aquele livro-texto está te passando de informação, então talvez seja interessante você manter aquela carga mental. E se é interessante manter aquela carga mental, colocar uma música talvez seja uma das piores coisas que você possa fazer, porque aí você vai modificar o teu nível, ou jogando para baixo ou jogando para cima, e talvez você saia do adequado. E como prometido, porque você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, caso você queira escolher uma música para conseguir estudar, ou uma música que eu particularmente indicaria, eu vou te indicar a música chamada Waveless, do Marconi Union. Ela pode ser um baita de um benefício, assim como ela pode ser uma coisa relativamente perigosa. Tome muito cuidado, principalmente com as músicas que você gosta muito, músicas que tenham letra, porque isso faz com que você perca muita atenção naquilo que é o ponto principal, que é o teu estudo, e traga atenção mais para a música. Tome cuidado com frequências que mudam muito. Tente utilizar padrões onde eles tentam manter mais uma constância, e principalmente uma constância no nível de agitação um pouco mais para médio. Não tão alto, não tão baixo. No mais, não tem como eu virar para você e falar que música é bom ou ruim para estudar. Pode ser bom, pode ser ruim. Você simplesmente tem que entender as bases para saber se a música vale a pena ou não vale a pena. E se você quer aprender mais e melhor, saber como que funciona para você otimizar os seus estudos, me segue aqui nesse canal, dá uma curtida nesse vídeo que vai me ajudar muito para eu conseguir levar esse conteúdo para mais pessoas, e eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar tudo que a ciência da aprendizagem tem para te ofertar.